Gostaria de começar hoje compartilhando algo com os irmãos. Na segunda-feira, da semana passada, nós tivemos o Dia do Rei da Holanda. Quem aqui participou da festa do Dia do Rei? Ninguém participou? Só o Daniel? A Clara. O Dia do Rei é um dia muito divertido aqui, né? Tem festa para tudo que é lado. Ali perto da minha casa tem uma rua que todo dia eu passo lá com os meus filhos de manhã, que a gente vê aquelas criancinhas vendendo os brinquedos deles lá e roupa, né? É uma oportunidade boa aí para quem quer comprar coisa barata no Dia do Rei, né? Eu até falei com os meus filhos que no próximo ano a gente vai juntar os brinquedos para vender, né? Todo ano eles querem comprar mais brinquedos, né? Já tem brinquedo que chega lá em casa. Próximo ano a gente vai vender os brinquedos deles. Acho que é melhor ganhar dinheiro do que gastar dinheiro, né? Mas eu sempre gosto bastante dessa atmosfera da festa do rei, né? De ver as crianças dançando, a gente vê as criancinhas tocando, se apresentando em público, e as fantasias e as músicas, e tudo isso é muito divertido, né? Mas chegou de tarde. Eu tive que passar pelo centro de Amsterdã. E o que eu vi lá não foi muito divertido, não, irmãos. Vi ali um monte de gente bêbada, um monte de jovens, adolescentes vomitando e caindo pelo chão, e polícia prendendo gente brigando, e ambulância passando, e ambulância carregando gente desmaiada. Isso numa caminhada de 15 minutos que eu fiz ali no centro de Amsterdã. Eu vi tudo isso, né? Parece até difícil de acreditar, mas é verdade. Em 15 minutos de caminhada, eu vi tudo isso. E eu fui tomado por um sentimento muito forte enquanto eu caminhava ali, enquanto eu via tudo isso. Uma tristeza no meu coração, peso. E veio uma pergunta no meu coração: o que nós, como igreja, como servos de Deus, temos feito para falar de Jesus para essas pessoas? Para de alguma forma influenciar esses jovens. O que nós temos feito? E aí a gente pega e vê as notícias. E aparecem esses líderes religiosos, que começam a criticar e falam: não, isso aí vão tudo para o inferno mesmo, já estão tudo condenados, são um bando de pecador sujo. Esses dias eu vi uma notícia de um pastor que entrou no meio de uma dessas festas assim e começou a falar no mega alto-falante, megafalante, qual é o nome daquilo? Alto-falante? Megafone. Começou a falar no megafone: vocês estão todos condenados, vocês estão indo para o inferno. E eu fico pensando, qual a intenção desse cara? Será que ele acha mesmo que ele vai convencer alguém a mudar de vida fazendo isso? A pessoa vai ouvir isso e vai falar: agora ok, vou mudar de vida por causa disso, Será que essa é a intenção dessas pessoas? Porque elas não levam a sério nem a Deus. Com certeza eles não vão levar a sério o inferno, A gente não consegue convencer ninguém pelo medo mais. Mas diante disso, dessa situação, o que nós temos que fazer? Como reagir? Como responder a essa situação? E refletindo na palavra de Deus, me veio 3 perguntas que eu gostaria de refletir com os irmãos hoje. A primeira é: o que nós temos feito? E se você parar para pensar um pouquinho, você pode até falar: não, eu tenho feito algumas coisas. Eu venho à igreja, eu leio a Bíblia, eu falo de Jesus com os meus amigos. Mas tem uma segunda pergunta: por que eu faço isso?
por que nós fazemos o que nós fazemos? Qual é a motivação? Será que tem algo de errado? E tem uma terceira pergunta: o que nós de fato devemos fazer? E para nós refletirmos sobre isso, gostaria de abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 2. Nós vamos ler Apocalipse 2, do versículo 1 ao 7. Carta de Jesus Cristo para a igreja de Éfeso. Amém? A palavra diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e quando anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus, que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são. Descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais também eu odeio. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Irmãos, esse texto de Apocalipse é uma mensagem que vem do próprio Jesus. Jesus, ele se revela a João, o apóstolo João, que estava exilado na ilha de Patmos. Nessa época os cristãos vinham sendo perseguidos por todos os lados. Muitos eram assassinados, muitos eram torturados e alguns eram exilados nas ilhas desertas como criminosos, que foi o caso de João, o apóstolo João. Ele estava lá nessa ilha quando ele teve uma revelação de Jesus glorificado que vem até ele, e ele traz essa mensagem e pede para que ele escreva. São 7 cartas para 7 igrejas da Ásia Menor, e essas 7 igrejas são retratos das nossas igrejas hoje. O que Jesus está falando aqui é algo atemporal, é algo que se renovou ao longo do tempo. Jesus, ele está revelando algo, né? A palavra Apocalipse significa revelação, significa tirar o véu, mostrar aquilo que está escondido. E aqui Jesus, ele não só está revelando algo para o futuro, mas ele está mostrando os problemas da igreja daquela época, que viria a ser o problema das igrejas ao longo do tempo, né? E ele pede para que João escrevesse essas cartas. E hoje nós vamos focar na primeira carta, que é a carta para a igreja na cidade de Éfeso. E a igreja de Éfeso, ela era uma igreja muito importante. Ela foi fundada por ninguém menos que o apóstolo Paulo. E ele ficou lá por cerca de 3 anos pregando. E é uma igreja muito importante, porque Éfeso era uma cidade muito grande e foi um ponto de evangelização ali naquele lugar. Eles plantaram muitas igrejas. Eles de fato espalharam o evangelho naquela região. E eles deram muitos frutos, mas eles também enfrentaram muitos desafios. Porque
Éfeso era uma cidade muito grande. Hoje em dia está localizada ali onde fica a Turquia, né? E era uma cidade muito grande, muito movimentada. Tinha muita gente de todos os lugares, muitos povos, nacionalidades, né? Era uma cidade muito rica. Tinha ali um dos maiores portos daquela época. Então era um lugar multicultural. Era um lugar onde um centro cultural, artístico, filosófico, talvez parecido com Roterdã, né? Roterdã, nós temos aqui o maior porto da Europa. Temos gente de todo lugar do mundo também. Uma cidade muito importante, a economia, né? Mas a cidade de Éfeso tinha algo diferente. Era uma cidade muito religiosa. Havia ali muitas crenças, muitos deuses, muitas práticas como magia, feitiçaria, ocultismo. E havia ali também um templo enorme dedicado à deusa Diana, e que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo na época, esse templo. Algo grandioso. E aí, havia ali muitas festas religiosas, muitos rituais que envolviam embriaguez, envolvia promiscuidade, orgias, coisas que vão totalmente contra as práticas cristãs, os ensinamentos cristãos, né? E também existia ali uma idolatria muito grande para com o imperador. E quando o cristianismo começou a crescer ali, isso não foi visto com bons olhos. Nem para os religiosos, nem para os que idolatravam o imperador. Porque a pessoa, ao se converter, eles não gastavam mais com os ídolos, não adoravam mais ao imperador. Então eles começaram a ser perseguidos ali naquele lugar. Então a igreja de Éfeso passou a ser uma igreja perseguida. E eu fico imaginando que diante desse cenário, né, dessas festas, desse paganismo, dessa perseguição, e eles naquela sede de espalhar o evangelho, de falar de Jesus, eu acredito que eles também se faziam essa mesma pergunta: o que nós estamos fazendo para falar de Jesus? O que nós temos feito para influenciar a cultura à nossa volta, para salvar vidas? Porque são pessoas que têm perdido as suas vidas. O que nós temos feito, né? E Jesus, Ele responde aqui. Ele nos chama para essa autoavaliação, né? Jesus, Ele responde aqui no versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva essas coisas. Diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candelabros. E aqui as 7 estrelas significam os líderes das igrejas, os mensageiros, né? E Jesus está falando: eu tenho autoridade sobre eles, eu tenho controle, eu que os guio, eu que os protejo. E os 7 candelabros significam as igrejas. E Jesus, Ele está falando aqui: eu ando no meio das igrejas, eu estou no meio da sua igreja. Então, quando nós nos perguntamos o que nós temos feito, a primeira coisa que nós temos que saber é que Jesus, Ele está no nosso meio. Jesus, Ele está conosco, nos orientando, nos guiando. A sua presença é real no nosso meio. Quando nós nos reunimos aqui como igreja, não é simplesmente para cantar músicas vazias, ou para ter um entretenimento, para ter um momento de conversa. Isso também é muito bom, é muito importante. Mas nós nos reunimos porque o Senhor se faz presente no nosso meio, e quando nós estamos juntos, nós manifestamos a presença dEle. Nós não estamos sozinhos nessa jornada que é manifestar a palavra de Deus no mundo. E quando nós nos perguntamos o que nós temos feito, e Jesus, Ele responde aqui no versículo 2: eu conheço as obras que você realiza.
eu sei o que você faz. Eu vejo o que você faz, né? Ele se importa com o que você faz. Deus, Ele está vendo o que eu e você fazemos. Muitas vezes a gente acha que o que a gente faz é sem valor, é sem importância. Mas Ele está falando, eu sei o que você faz. Eu estou vendo. E Ele segue aqui. Ele diz o seguinte: tanto o seu esforço como a sua perseverança. Eu vejo o seu esforço, eu vejo a sua perseverança. Eu sei que você enfrenta dificuldades, né? E quando a gente fala aqui do contexto da igreja de Éfeso, era uma igreja perseguida. Quando ele fala sobre perseverança para a igreja de Éfeso, era uma igreja que eles poderiam perder a vida a qualquer momento. Mas eles se mantinham firmes. Eles não abriam mão de zelar pela doutrina, pela palavra de Deus, de se reunir como igreja, de falar. Eles continuavam firmes, né? Nada disso fazia com que eles perdessem a fé, perdessem o foco, porque as perseguições são muitas. Aqui na igreja deles tinham esse risco de vida, como ainda há hoje em dia, muitos lugares, muitos países onde o evangelho é proibido, e as pessoas, para se reunirem, eles têm que se reunir nas cavernas, nos porões. Eles precisam decorar a Bíblia. Você tem ideia do que é isso? Eles precisam decorar a Bíblia, mas ainda assim eles perseveram, eles continuam firmes na fé, porque eles sabem que é a mensagem que muda a vida, que transforma, e que não se limita a esse tempo aqui agora, é o que nos leva para a eternidade. E se a gente trazer para o nosso contexto aqui, nós temos liberdade para adorar, para ler a Bíblia, para cantar, para nos expressar, mas ainda assim nós sofremos perseguições. Nós somos tratados com chacotas. As pessoas zombam da nossa fé. Como podem vocês acreditar numa história dessa? Né? Céu, inferno, bobeira. Ontem mesmo eu estava num evento e eu ouvi um grupo de pessoas conversando e o cara falando assim um com o outro. Eu não suporto crente, eu suporto todo tipo de gente, mas crente eu não suporto. Pessoal chato pra caramba. Né? E realmente tem uns crentes que são chato pra caramba, né? Queima o filme da nossa raça, né? Mas mesmo se a gente fosse os legaizões, só pelo fato da gente acreditar em Jesus e a gente viver numa vida diferente, a gente já é motivo de chacota, né? Esses dias eu estava assistindo um documentário que conta a história do Rodolfo Abrantes. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele era um cantor de rock no Brasil, tocava numa banda muito famosa, era a principal banda do Brasil. Só que o ambiente que ele vivia era muita droga, muita doideira, e ele começou a ficar doente com aquilo e ele se converteu. E quando ele se converte, ele passou a ser odiado pelos amigos da banda, pelos fãs da banda. Foi o primeiro cancelamento do Brasil, ele foi cancelado. E pela própria família. Ele disse que o pai e a mãe pararam de conversar com eles por um tempão, simplesmente pelo fato dele ter se convertido ao evangelho. E ele fala, mas mãe, eu parei de usar drogas, eu estou saudável, isso não é bom. Não, você poderia parar e continuar tocando. Mas aquele ambiente não me fazia bem. Porque só o fato de nós falarmos de Jesus já é motivo de sermos deixados de lado, né? Jesus nos falou sobre isso. O mundo odeia por minha causa. O mundo nos odeia por minha causa. Mas mesmo assim nós permanecemos firmes, como a igreja de Éfeso permanecia firme, e é o que Jesus está falando aqui. Vocês permanecem firmes.
perseverança mesmo com toda a perseguição. E ele continua aqui: eu sei que você não pode suportar os maus, e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Naquela época já tinham os falsos mestres, os falsos profetas, que se infiltravam dentro das igrejas, né? Com teorias duvidosas, pegavam a palavra de Deus e distorcia. E ao se tratar aqui da igreja de Éfeso, né? Tinha muitas seitas que se infiltravam dentro da igreja, seitas pagãs. E aqui no versículo 6, ele cita aqui os nicolaítas. Ele diz: mas você tem a favor de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. E os nicolaítas, muitos estudiosos dizem que era uma seita que se infiltrava no meio da igreja. Eles professavam a fé em Cristo, mas ao mesmo tempo eles aceitavam o imoralismo sexual, o sexo livre, algo que é totalmente contra os princípios cristãos, né? E Jesus fala: mas vocês têm lutado contra esses mestres, vocês não têm aceitado essas teorias dentro da igreja. Porque de fato, a igreja de Éfeso era uma igreja que zelava muito pela palavra de Deus, que zelava muito pela doutrina. Eles tiveram grandes líderes. Ela foi fundada por ninguém menos que o apóstolo Paulo, um dos grandes pregadores do evangelho. Depois ela foi pastoreada por Timóteo, que foi discípulo de Paulo. E a tradição cristã ainda diz que o próprio apóstolo João pastoreou essa igreja. E alguns estudiosos ainda dizem que eles tiveram uma membra ilustre na igreja. A Maria, mãe de Jesus, foi membro da igreja de Éfeso, fazia parte dessa comunidade. Então era uma igreja muito firmada, fundada na palavra de Deus. Eles não se deixavam levar por essas teorias, por esses mestres que aparecem, né, querendo impor novas ideias. Eles botavam para correr mesmo, não tinha voz, não tinha vez na igreja deles. Como nós também devemos ser. Nós devemos ser firmes na palavra de Deus. Nós devemos estudar, meditar. Nós devemos nos aprofundar. Ter a palavra de Deus enraizada no nosso coração, para que nenhuma teoria vã, filosofia qualquer, venha nos desviar do centro que é Jesus Cristo. E é isso que Jesus ele está falando aqui. Vocês têm feito isso muito bem, né? E ele continua aqui no versículo 3. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Sem esmorecer. Não deixou que a perseguição abalasse, não deixou que os falsos mestres abalassem, nem aqueles que vinham com liberalismo, nem aqueles que vinham querer pregar santidade, né, os santarrões, querer impor regras, porque eles conheciam a liberdade que eles tinham em Cristo. E quando você tem liberdade em Cristo, você não se submete a nenhuma escravidão, nem do liberalismo mundano e nem dos santarrões. Você está firme em Cristo, que te liberta, que te dá uma nova vida. Então Jesus ele está falando aqui nessa primeira parte: vocês estão fazendo muito bem. Ele está elogiando a igreja de Éfeso. Vocês estão fazendo muito bem. Mas eu preciso falar algo para vocês. Existe algo que vocês precisam refletir. Por que vocês fazem o que vocês fazem? Qual é a motivação? Qual é a motivação? Vocês estão fazendo tudo certinho, vocês zelam pela doutrina, vocês perseveram, mas tem um problema, que está aqui no versículo 4. Tenho, porém, contra você o seguinte:
você abandonou o seu primeiro amor. Você abandonou o seu primeiro amor. Qual é a motivação que você faz tudo isso? E aí alguém pode responder: não, eu faço porque é o certo a se fazer. Eu faço porque eu aprendi desde criança na igreja, que eu tenho que estar na igreja todo domingo. Eu faço porque é uma tradição da minha família. Eu faço porque eu tenho medo de ir para o inferno. Porque se eu não fizer, eu vou ser condenado pro resto da minha vida. É por isso que eu faço. Alguns vão dizer isso, por incrível que pareça. Mas tem aquele também que diz: não, eu faço porque eu tive um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Eu faço porque um dia Ele entrou na minha história, no momento em que eu não tinha ninguém, eu não tinha nada. Eu estava gritando por socorro e Ele me ouviu, e Ele segurou a minha mão, e Ele me resgatou, e Ele mudou a minha história. Ele me deu um novo rumo. Ele me fez viver de novo. E diante disso, eu me vi ali sem escolha, com o coração totalmente voltado para Ele. E eu quis servir, eu quis falar para os outros, para os meus amigos sobre Jesus, aquele que muda vidas. Eu entreguei a minha vida como um sacrifício vivo. E aí nessa empolgação, nesse amor, nessa chama dentro do coração, você começa a se envolver, né? Você começa a servir na igreja, você começa a querer participar de todas as orações. Eu lembro que na minha igreja lá no Brasil tinha culto quase todo dia. Era reunião do ciclo de oração, reunião das crianças, reunião dos jovens, culto da madrugada, vigília, oração da manhã. Tinha gente que saía da vigília e já ia direto para a oração da manhã, nem dormia. Porque ela estava naquela empolgação, naquela chama acesa no seu coração. Mas aí com o tempo, ela começa a cansar, né? O ser humano, né? Começa a cansar. E aquilo começa a virar um peso. Mas eu tenho que continuar, porque é o certo a se fazer. Eu tenho que fazer, porque o Senhor se agrada se eu fizer. E aí daqui a pouco você está cansado, sobrecarregado, aí você liga no piloto automático, né? Você nem está vendo o que você está fazendo mais. Igreja domingo, oração da manhã, oração da madrugada. Igreja domingo, oração da manhã, oração da madrugada. E aí começa a ficar esse ciclo. Só que você nem está vendo o que você está fazendo. Você não está vendo os frutos do que você está fazendo. Você perdeu o brilho nos olhos. Você perdeu a chama no seu coração. Você perdeu o amor. Você não sabe o porquê você faz o que você faz. E é isso que Jesus, Ele está falando aqui. Você perdeu o primeiro amor. E você quer ver um sinal de quem perdeu o primeiro amor? É quando essa pessoa, ela começa a supervalorizar a doutrina. Ela começa a querer corrigir todo mundo, o que está certo, o que está errado. Começa a corrigir a liturgia, a corrigir o irmão que está cantando errado no louvor, começa a corrigir o outro que não veio participar, e começa a encher o saco de todo mundo, porque isso é muito importante para você, né? E ao mesmo tempo vai perdendo a sensibilidade, vai perdendo o carinho pelo outro. Você está mais preocupado em realizar
um evento na igreja do que saber se o seu irmão precisa de uma conversa, de um ombro amigo, de um abraço. Muitas vezes nós caímos nessa, né, irmãos? Na nossa sede de fazer. Nós ligamos o piloto automático e começamos a girar igual uma máquina. Mas não tem mais amor. Não tem mais brilho nos olhos. Não tem mais paixão, né? E quando nós falamos de primeiro amor, existem duas aplicações. Primeiro é o amor para com Deus. Um amor devocional. Aquele amor que quer ter intimidade com Deus, que conversa com Deus, que quer passar tempo com Deus. Às vezes nós estamos tão cheios de atividades, querendo ver frutos, mas nós não temos tempo de conversar com Deus, de descansar com Deus, de sentir prazer na presença de Deus, né? E consequentemente a gente perde o amor pelo próximo. Talvez a igreja de Éfeso, ela estava tão focada em combater os hereges, em combater os falsos mestres, as seitas, que tinham muitas ali, que eles se esqueceram do relacionamento com Deus, da conversa com Deus, e consequentemente do amor ao próximo, da pregação do Evangelho. Hoje em dia a gente vê nas redes sociais, né, tem vários canais de evangélicos, de teólogos e pastores, e gente que fica falando muita coisa boa, mas também muita informação. E um tempo atrás eu descobri um desses, e ele começava a falar, a denunciar os falsos mestres das grandes igrejas, né? Ele pegava ali uma pregação e ali apontava tudo que o cara estava falando de errado e como aquilo poderia influenciar mal. E quando você começa a ver aquilo, você fala, não, realmente, isso que ele faz muito sentido e é muito importante mesmo, né? Só que com o tempo eu passei a ver, acompanhar, e ele todo dia ele fazia a mesma coisa. Era o caçador de heresias e de hereges. Tudo que ele fazia era procurar quem estava falando alguma coisa errada para poder denunciar na internet. E aquilo começou a me fazer mal. Eu falei, gente, a vida do cara é ficar criticando os outros. Tudo bem, nós temos sim que tomar cuidado, nós temos sim que denunciar e não deixar que as pessoas preguem coisas erradas na nossa igreja. Mas o foco principal não pode ser esse. Quando você perde seu tempo caçando heresias, tem gente precisando ouvir uma palavra de amor, uma palavra de paz, uma palavra de vida, de renovo. O Evangelho é boa notícia, não é má notícia. O Evangelho é saber que nós somos perdoados, reconciliados em Jesus Cristo. E muitos se perdem nisso. Se perdem nisso porque perderam o primeiro amor. Porque perderam o primeiro amor. E aí diante disso a gente se pergunta, né? O que a gente faz então? A primeira pergunta é, o que nós temos feito? A segunda é, por que nós fazemos o que nós fazemos? A terceira é, o que nós devemos fazer? E Jesus mesmo responde. Jesus, ele elogia, ele critica, ele aponta o problema. Mas Jesus, ele não para por aí. Os críticos param por aí, apontam o problema, condenam, vão embora. Mas Jesus não para por aí. Jesus, ele apresenta a solução. Jesus, ele te chama para mudar. Ele fala aqui no versículo 5. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender,
virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Jesus, ele nos apresenta uma solução em 3 passos. O primeiro é: lembre-se de onde você caiu. Volta a fita. Anda para trás. Tenta refletir na sua vida. Voltar ali naquele momento em que você sentia alegria em servir a Deus. Em que você fazia isso com paixão, em que aquilo não era um peso nas suas costas. Quando foi a última vez que você veio com uma intenção sincera na igreja? Quando foi a última vez que você cantou louvores e as letras realmente expressavam o que estava na sua alma? Não era simplesmente palavras soltas ao vento, mas aquilo expressava o sentimento que saía de dentro de você. Quando foi a última vez? Quando foi a última vez que você veio num culto de Santa Ceia, que eu considero muito importante, e você viveu aquele momento com coração, com paixão, relembrando aquilo que Jesus pediu para que a gente relembrasse? O seu sacrifício, o seu sangue derramado na cruz, a sua ressurreição, que nos traz vida. Quando foi que você veio e sentiu isso na sua pele, no seu coração, com gratidão? Quando foi que você se ofereceu para ser um ombro amigo para um irmão? É isso que Jesus está falando aqui. Volta e lembra. Lembra de onde você caiu. Lembra quando foi o momento que você apertou o botão do piloto automático e começou a rodar igual um robô. Quando foi o último momento. E a segunda coisa que ele nos fala aqui, depois que você lembrou, é: arrependa-se. Arrependa-se. Não fique só com justificativas, né? Porque quando a gente lembra, quando a gente é confrontado, a primeira coisa que a gente faz é tentar achar um outro culpado. Não, mas a culpa é de fulano. O fulano que me pressionou. Estava pedindo para fazer um monte de coisa, aí eu ia fazendo. A culpa é disso, é daquilo. Não, arrependa-se, reconheça. Eu tenho feito as coisas de forma fria. Eu perdi mesmo a paixão. Eu faço porque eu estou acostumado a fazer. É uma tradição. Esses dias eu vi um depoimento de um pessoal lá em Israel, que muitos são ateus, não acreditam, nem seguem o judaísmo, mas guardam um sábado, que é algo religioso, porque é uma tradição. Eles fazem sem nem acreditar naquilo que eles estão fazendo. E muitas vezes nosso relacionamento com a igreja é a mesma coisa. A gente faz porque é costume, mas a gente não sente o que a gente está fazendo, né? É preciso se arrepender. E a terceira coisa que o Senhor fala aqui é: volte a praticar as primeiras obras. Não vale você só se arrepender e você reconhecer o seu erro e você chorar e você falar: não é verdade, né? E ser só uma exposição, mas isso não gera mudança. Porque arrependimento, ele gera mudança. É preciso voltar às primeiras obras. É preciso voltar a fazer. Porque tem uns que quando percebem que está pesado, que está difícil, que está sobrecarregado, eles param com tudo. Quer saber? Vou abandonar tudo. Eu não preciso fazer nada disso mesmo. Eu
vou ficar em casa, assisto o culto online, que é mais confortável. Aí eu posso até escolher, né, a igreja, um pastor melhor, né? Muito mais confortável. Não é isso que Jesus está falando. Ele está falando, volte a praticar as primeiras obras. Talvez você tenha que fazer menos, sim. Talvez você está fazendo demais. Continue fazendo. Mas faça com aquela paixão. Faça entendendo, com intenção. Faça sabendo aquilo que você está fazendo, né? A palavra do Senhor nos diz que Deus ama quem dá com alegria. A gente usa isso quando vai para falar sobre dízimos e ofertas, mas não é só sobre isso. É sobre se entregar na obra de Deus. Deus ama as pessoas que se doam, que trabalham, que colocam suas mãos na massa para ajudar a pregar o Evangelho. Deus ama, mas que isso seja feito com alegria. Que isso seja feito entendendo o porquê você está fazendo. Que isso seja feito com coração, com paixão, com zelo. E não de qualquer jeito, não um piloto automático. Para concluir, irmãos, nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos nos arrepender e voltar às primeiras obras. Eu posso dizer que essa palavra ela falou muito ao meu coração. Porque às vezes eu percebo que eu estou querendo fazer coisa demais. Deus me chamou, ei, não é assim não, meu filho. Estou vendo que você está se esforçando, né? Agora está falando para a igreja de Éfeso, muito bem. Ele elogia. Mas não adianta você fazer, se sobrecarregar e se matar. É preciso fazer com amor nos olhos, com chama nos corações. Mas não deixe de fazer, faça. Continue fazendo. Volte a ser luz, volte a ser sal na terra. Volte a pregar o amor, a graça, o perdão. Influencie as pessoas jovens que estão perdidos aqui em Roterdã. Tantas pessoas que nós vemos sem rumo. E nós como igreja somos um ponto de encontro. Um ponto de acolhimento, de pregação do Evangelho e não de condenação. Não um lugar onde as pessoas vão ficar mandando os outros para o inferno, mas não, é um lugar de acolhimento. É um lugar de reconciliação, de perdão, de vida transformada. E Deus nos chama para fazer isso. Amém? Deus ele não quer apenas realização de obras, mas Ele quer corações acesos, cheios, com paixão, brilho nos olhos. Amém? Convido a igreja a se colocar de pé.